Esse é o 6º vídeo da série Declaração do Imposto de Renda 2022. Faça você mesmo. Nesse vídeo você vai aprender como informar corretamente na ficha Bens e Direitos as participações societárias. Para você que tem aí uma microempresa optante pelo Simples Nacional, microempreendedor individual ou lucro presumido, se você não sabe informar as suas participações societárias, você vai aprender nesse vídeo. Vai aprender também a informar imóveis doados com usufruto. Vou explicar como é que funcionam as fichas com os códigos e grupos, já que houve aí uma mudança no Imposto de Renda 2022. E se você ainda não assistiu os primeiros vídeos da série, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links dos primeiros vídeos para você assistir. Assim você aprende a preencher a sua declaração desde o início, porque eu te ensino passo a passo. Lembrando que esse vídeo foi sugestão de uma inscrita no canal, e se você também tem uma sugestão, posta aqui nos comentários. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Lavínia Ramos. Esse é um canal que apoia a micro e pequena empresa, o profissional liberal, as entidades sem fins lucrativos e o empreendedor. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, assim você ajuda outras pessoas e também você ajuda esse canal a crescer. Vamos entender as diferenças de bens e direitos. Bens são aqueles que compõem o seu patrimônio, como casa, apartamento, terreno, automóveis, marcas e patentes. Já os direitos são aqueles que você pode converter em valor, como aplicações financeiras, investimentos, participações societárias. Agora vamos ver como fazer o preenchimento da ficha de bens e direitos. Vamos fazer isso na declaração do imposto de renda. Vamos ver isso na prática. Aqui eu estou no programa Declaração do Imposto de Renda 2022. Eu estou na ficha Identificação do Contribuinte. Lembrando que para quem não sabe preencher a declaração ou para quem tem dúvidas, vou deixar na descrição desse vídeo os links dos primeiros vídeos da série, porque eu te ensino passo a passo, você vai aprender a preencher desde o início. Então aqui é a ficha Identificação do Contribuinte, e como nós vamos preencher as fichas Bens e Direitos, aqui no menu lateral do programa, você vai clicar aqui, ó, Bens e Direitos, tá? Você já vê a ficha aqui. É só você clicar em Novo, e nós vamos iniciar com o preenchimento de participações societárias. Então aqui nos grupos, você vai selecionar participação societária, cotas e quinhões de capital. Para quem tem aí uma empresa optante pelo Simples Nacional ou não, microempreendedor individual, seja você uma empresa limitada ou empresário individual, para você que não sabe ainda preencher essa participação societária, é nessa ficha aqui de bens e direitos. Aí você informa onde é a sua empresa, se é no Brasil ou no exterior, em outro local. Informe também aqui o CNPJ. Lembrando que esse preenchimento aqui é fictício, tá? É só para demonstrar para vocês. Aqui eu já deixei pré-preenchido para vocês, tá? O que você vai preencher aqui no campo, né, desse código aqui? Você vai colocar proprietário ou proprietária da empresa, você vai colocar o nome da sua empresa, que é a razão social limitada, ou ME, enfim, CNPJ, e aqui, com capital social no valor de, por exemplo, R$100 mil com 100% das cotas. Aqui eu estou falando de um empresário individual, porque quem tem 100% das cotas é único na empresa. Então, quando você é empresário individual, suas cotas são 100%, porque você é único, tá? Por exemplo, se você é uma empresa limitada, de repente uma unipessoal também, se é uma unipessoal, é 100% das cotas. E se você tem uma empresa limitada aí com mais de um sócio, por exemplo, vamos supor que o capital social seja 100 mil, mas você tem aí uma participação de 50%, você vai informar que a sua participação aqui é 50%, o capital da empresa é 100 mil, você vai informar o valor do capital da empresa, porém, a sua participação do capital é a metade, é 50 mil, tá? Você vai informar o valor da sua participação. Então, por exemplo, com capital social no valor de, ou você coloca capital social da empresa R$100 mil, com participação do capital social R$50 mil, com 50% das cotas, no caso, para quem tem aí menos cotas. Na situação em 2020, o que você coloca? Se a tua empresa já era constituída em 2020 e tinha esse mesmo capital, você vai colocar o valor da sua participação, seja 100 mil, se você é o único empresário, tá? Ou 50 mil, de repente você tem aí 50% de participação desse capital, então você vai informar aqui a situação da sua participação, tá? E assim cada sócio também informa. Por exemplo, se a tua empresa é limitada e tem 3 sócios e cada um tem cotas iguais, por exemplo, 33,30 e poucos por cento, que é o que dá, vamos supor que você tem aí dessa participação de 100 mil, você tenha 33.300, vai, seja. Então você vai informar a sua participação e a situação, se a tua empresa era constituída em 2020,
com esse valor. Em 2021 você repete, se não mudou nada. Agora, se por acaso você teve aumento de capital social, teve aporte, o que você faz? A minha situação, meu capital era, minha participação era 33 mil ou 100 mil, que seja, mas em 2021 teve aí uma alteração. Vamos supor que era 100 mil. Vamos supor que você era empresário, né, individual, ou tem uma sociedade unipessoal e era 100 mil. Isso em 2020. E 2021 teve aí um aumento de capital. Então você vai informar o aumento desse capital, que foi 150 mil. Aqui também no corpo da informação, né, do código, o que você vai dizer? Proprietário ou proprietária da empresa, CNPJ, capital social. Com o capital social no valor X, já coloca aqui o valor com aumento e 100% das cotas. E claro, a situação em 2020 era 100 mil e 2021 aumentou, então você também informa isso aqui no corpo, tá? Conforme o aumento que teve. Então, esse preenchimento aqui são das participações societárias, para quem tem a empresa aí, empresário individual, limitada, microempreendedor, e é só dar o OK. Agora nós vamos fazer o preenchimento dessa ficha aqui de bens e direitos, no caso de imóvel adquirido por doação e com usufruto, que foi aí a sugestão da Rosângela Maria, que é aqui inscrita no canal. É muito boa a sugestão dela, porque vai ajudar com certeza muitas pessoas. Lembrando que se você também tiver sugestões, posta aqui nos comentários. Vamos lá, você vai clicar em novo. Aqui no grupo você vai colocar bens imóveis, né? E vamos sugerir aí que é uma casa. Vamos dar o exemplo que é uma casa. Inscrição do IPTU, naquele carnezinho que você tem, data de aquisição, quando que ocorreu, que eu já deixei pré-preenchido para explicar, para não ficar tão demorado esse vídeo. Então na descrição você vai relatar toda a situação que ocorreu. Então aqui eu estou fazendo o preenchimento, o primeiro preenchimento é do donatário. Quem é o donatário? O donatário é aquela pessoa que recebe o bem, né, do doador. Então o primeiro preenchimento aqui é do donatário. Então o que você vai informar? Bens, a casa, IPTU, e na descrição você vai colocar doação de uma casa situada da rua, vai colocar o endereço completo, doador, você vai colocar aqui, você vai mencionar o nome do doador, o CPF dele, e no caso, como é com usufruto, é o exemplo que nós estamos dando, você vai colocar com usufruto de, vamos supor que esse usufruto é de terceiros, o doador também pode fazer esse tipo de doação, né? Se for usufruto aí de terceiros, você vai colocar o nome da pessoa, que não é o doador, e o CPF dela, é isso que você vai informar aqui. Vamos supor também que essa doação não tenha usufruto, é simplesmente colocar os dados do doador. Geralmente toda doação tem sim o usufruto, a maioria delas. E aí você vai informar, né, endereço aqui, vai informar toda essa parte, matrícula do imóvel, área, registro de imóveis, né, geralmente tem, então você vai colocar aqui sim, vai colocar a matrícula do imóvel, o nome do cartório e a situação. Então vamos supor que você recebeu esse imóvel em 2021. 2020 você não recebeu, não era proprietária do imóvel, então a situação é 0. E 2021, vamos supor que esse bem aí foi doado por 550 mil, era o valor dele, por exemplo. Então, você vai colocar a situação do imóvel em 2021, 550 mil, que foi o bem que você recebeu. Então, aqui fica claro, se você tem aí uma doação, você recebe, aliás, uma doação, você vai informar o doador com usufruto. Se for usufruto de terceiros, você vai informar o nome da pessoa, o CPF, e se for o próprio doador, que é o usufrutuário, você também vai informar aqui o CPF, né, do usufrutuário, tem o doador, o usufrutuário, que é ele mesmo, e o CPF dele mesmo. Você vai informar ele como usufrutuário, ou simplesmente coloca doador, o CPF, e atribui a ele o usufruto, ou seja, informa que ele, além de ser o doador, também é o usufrutuário. Outra informação importante: se por acaso esse imóvel doado ele foi atribuído ao usufruto, um percentual, né, do valor do imóvel, por exemplo, tem usufruto aí que tem, de repente, o usufrutuário tem 20%, 25%, ou seja, é atribuído um valor, você também tem que informar aqui nessa ficha valor atribuído, tá? Valor atribuído ao usufruto. Então você coloca, por exemplo, se o percentual, um exemplo, é 25%, você vai informar que valor atribuído, o percentual a esse usufrutuário é 25%. Se não tem nenhum valor atribuído na escritura, não informa nada, simplesmente informa que ele é usufrutuário, informa que ele é o doador, mas não informa o percentual. Agora, se tem, faz como eu falei, isso você observa aí na sua escritura que foi feita, essa escritura de doação, tudo bem? Assim também, como se, vamos dar OK aqui, vamos clicar em novo de novo. Vamos supor que você também tem aí outra situação de doação
onde você tem aí mais de um usufruto. Eu tirei daquela tela para ficar melhor a explicação. Vamos supor que você tem mais de um usufrutuário. Você vai informar quantos usufrutuários tem naquele imóvel. Se tem 2 usufrutuários, por exemplo, é um casal, de repente, pai e a mãe, geralmente são situações mais comuns de usufruto, você coloca os dados deles, são usufrutuários, atribui o percentual que foi colocado ali na escritura, se tem um percentual a ele, se foi atribuído, então você vai ter que informar aqui na ficha, né, como foi feita a descrição aí para vocês, você vai informar o percentual desse usufrutuário. Assim também, não só usufruto, assim também tem as situações onde o imóvel é doado para mais de um donatário. Então, por exemplo, o imóvel é doado para 2 ou 3 pessoas, cada donatário vai preencher a sua declaração conforme o percentual que você possui. Aqui nós estamos falando de um donatário que, por exemplo, tem 100% aí da doação, o imóvel foi doado único para ele. Mas vamos supor que esse imóvel aqui foi doado para 2 pessoas, você e mais outro irmão, por exemplo, ou 3 ou 4, que seja. Quantas pessoas forem, vamos supor que são 2 pessoas aqui que receberam a doação, 2 donatários. O que você vai informar? Doação de uma casa situada, doador, tá, usufruto, tudo normal. E o que você coloca ali? Com 50% do recebimento dessa doação. Então você vai informar que você é donatário com 50% de parte desse imóvel. Então informa doação de uma casa com 50% de parte do imóvel. Então você vai informar isso para declarar que essa casa, esse bem tem mais de um donatário, tá? Para você declarar que este bem tem mais de um donatário. Então são essas informações, tanto do usufruto quanto do donatário. Se tiver mais do que um, é só você informar o percentual de cada um. Vamos dar OK. Além dessa ficha aqui de bens e direitos, o donatário também, assim que recebe o bem, você precisa vir aqui nessa ficha, rendimentos isentos e não tributáveis, e nós vamos procurar, deixa eu ver o código aqui, que é o 14, transferências patrimoniais e heranças. Então, além de bens e direitos, você informa também nessa ficha aqui. Então, o que você vai colocar? Doador, o espólio, nome do doador e o valor doado. Por exemplo, ali nós mencionamos ali na primeira simulação 550 mil. Você vai colocar o valor, que é o valor recebido, que é rendimento isento não tributável, o CPF, né, CNPJ do doador e o nome do doador, tá? Então, além daquela ficha bens e direitos, você também precisa preencher aqui transferências patrimoniais, doações e heranças. Vamos voltar agora para a ficha bens e direitos. Agora nós vamos fazer o preenchimento no caso do doador. O doador também é importante, também precisa preencher, principalmente quando tem usufruto. Nós vamos clicar em novo, a mesma coisa, bens imóveis, selecionar a casa, né, que é o que foi doado. E aqui no corpo eu já deixei pré-preenchido. Como é que nós vamos preencher aqui no caso do doador? Doação de uma casa situada, né, o endereço também tem mais abaixo para você informar. Donatário, que é quem recebeu o bem. Você vai informar o nome do donatário, CPF dele, com usufruto. No caso, você vai informar o nome desse usufrutuário, seja terceiros ou o próprio doador, que pode ser o usufrutuário, CPF dele, na proporção de, por exemplo, vamos dar um exemplo, que 75% do bem, do valor desse bem, ficou para o nuproprietário, que é o donatário, é quem recebeu a doação, e 25% para o usufrutuário. Então você deve informar isso aqui no corpo, tá? Então você vai colocar a doação de uma casa, donatário, informa o nome dele, que é quem recebeu a doação, CPF, com usufruto seja terceiros ou seja o próprio doador, CPF, e na proporção, coloquei aqui na proporção de 75% para o nuproprietário, que é quem recebeu a doação, e 25% para o usufrutuário. A situação é a mesma coisa. Aqui no caso da situação você vai colocar em 2020, se esse imóvel foi doado e você era usufrutuário, por exemplo, e tinha aí 75%, você vai colocar o valor 75% aqui em 2020 e 2021 também. Caso o imóvel faça parte, aí você faça parte, aí seja usufrutuário desse imóvel também em 2021. Ou também, se você passou a ser usufrutuário em 2021, você vai colocar apenas o valor aqui em 2021 e zerado aqui em 2020. O valor, no caso, que eu digo, do doador, quando eu falo valor para o doador, é quando ele tem aí a proporção na escritura, é mencionado uma proporção na escritura como usufrutuário. Mas se não foi mencionado nada,
como eu disse no início do vídeo, se por acaso é usufrutuário, mas não tem aí valor mencionado, então é zero. Mas se tem aí um valor mencionado, aí sim, você coloca o valor conforme a proporção. Ou seja, 25% aí dos 550 mil, que foi a primeira simulação feita, tá bom? Dar ok. Agora, quanto aos códigos, eu vou dar uma explicação rápida. Aqui vocês já viram, né, que os códigos no Imposto de Renda 2022 passou a ser por grupos, né? Então aqui tem vários, né, participações societárias. Olha, criptoativos, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, criptoativos, você vai procurar vários aqui, e se por acaso você não encontrar o nome da moeda aí que você opera, você coloca em outros, tá? E é a mesma coisa, descrição, situação em 2020, 2021, caso tenha comprado em 2020 ou em 2021, é colocar o valor que adquiriu, se também vendeu, informar aqui que comprou e vendeu, enfim. Isso aí vai ter que observar as regras no caso de criptoativos, que vai ser aí uma situação para simulação de outros vídeos, tá? Para a gente fazer aí mais detalhado, com bem mais detalhes, para que você possa entender, tá bom? Espero ter ajudado vocês a fazer o preenchimento na ficha Bens e Direitos, lembrando que você deve assistir os outros vídeos da série, porque eu ensino você a preencher desde o início, eu faço isso passo a passo. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se ficou alguma dúvida, posta nos comentários e eu vou te responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo.